Santidade te leva para o céu? João Veloso aqui e hoje nós vamos falar sobre santidade. O que é santidade? Para que santidade? A palavra kadosh, que no hebraico significa santo, ela aparece mais ou menos 783 vezes nas Escrituras. Santidade é um assunto, é um tema falado tanto no Velho como no Novo Testamento. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, vai dizer que nós somos chamados para sermos santos. Lá em Romanos, capítulo 1, verso 7, vai dizer que a todos os amados de Deus que estão em Roma são chamados para serdes santos. 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, portanto, está escrito, sede santos como eu sou santo. O chamado de Deus é para a santidade. John Blanchard diz que o cristão, antes de ser chamado para o serviço, esse cristão ele é chamado para a santidade. Você não pode servir a Deus se antes você não se parecer verdadeiramente com Ele. Efésios 5, verso 27 diz que a igreja a qual Jesus vai vir buscar é uma igreja santa. Então, se a gente entende que santidade é um tópico importante, é um tópico tão valioso assim, porque nós não vivemos em santidade. Há algumas mentiras que ainda cercam o entendimento do cristão sobre santidade. Mentiras que talvez foram espalhadas e disseminadas sobre esse assunto, sobre a santidade. A primeira dessas mentiras se chama libertinagem. Fica tranquilo que eu vou te explicar o que é esse conceito. Nós compreendemos que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Em Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer que a salvação ela não vem de nós, mas a salvação ela é um dom de Deus. Ou seja, não tem nada que eu ou você possamos fazer para sermos salvos. Uma parcela, uma parte da igreja entende essa verdade da maneira errada e utiliza ela como desculpa para não viver em santidade. Porque já que eu sou salvo, se o Senhor me salvou pela graça, não adianta eu andar em santidade. A segunda mentira é o legalismo. Essa é a mentira que diz que através da minha santidade, da sua santidade, das nossas obras, da nossa força, nós podemos conquistar a salvação. O grande problema dessa mentira é o orgulho. Porque se eu e você nós batalhamos para conquistar a nossa salvação, então quer dizer que nós somos melhores do que quem não fez nada para conquistá-la. Então nós temos dois grupos. Salvação é pela graça, você aceitou Jesus, então tá tudo certo, não tem problema pecar, e esta é a libertinagem. E o segundo grupo de pessoas são os legalistas, que se você não fizer, se você não orar, se você não for para a igreja, Jesus vai condenar você. O que é então a verdadeira santidade? Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando nós somos salvos, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Como que a gente pode, então, a partir de agora, analisar? Como a gente pode saber se alguém é cheio do Espírito Santo? O próprio nome dele já nos dá a resposta. O nome dele é Espírito Santo. A evidência do Espírito Santo na vida de alguém é se essa pessoa está crescendo em santidade. A evidência é se tornar uma pessoa mais amorosa, mais mansa, mais benigna, mais paciente. Como que eu e você podemos saber se nós estamos cheios do Espírito Santo? É só a gente analisar se nós estamos a cada dia mais parecidos com Jesus. É se nós estamos vendo resultados na minha e na sua vida. Eu te pergunto se talvez o apóstolo Paulo, ele passasse uma semana com você, alguns dias, será que ele teria dúvida se você tem o Espírito Santo? Em outras palavras, nós entendemos que santidade faz parte da nossa salvação, mas não como a forma da gente conquistar, não como a forma da gente ganhar ela, mas como a forma da gente evidenciar ela.
Todos que são salvos, quando salvos de verdade, precisam começar a andar em santidade. Precisam começar a se parecer mais com Jesus. A santidade, ela não vai nos levar para o céu, mas ela é evidência de quem está indo para o céu, de quem vai para o céu. Se a gente não tem santidade na nossa vida, significa que nós não fomos salvos. A falta de santidade é a falta da salvação. Santidade não é não pecar. Santidade é não viver intencionalmente naquele pecado. E talvez você me pergunte, tá bom, e como viver em santidade? Só tem uma resposta para essa pergunta, que é sendo satisfeito em Cristo Jesus. A única maneira da gente não ceder às tentações da vida é estando cheio do Senhor. Nós continuamos buscando os alimentos proibidos, os alimentos do inimigo, porque nós ainda não estamos preenchidos, não estamos cheios do alimento dado por Cristo. Só há tentação porque não estamos satisfeitos. Nós precisamos de uma rotina, de uma vida que nos leve a esse lugar da satisfação. Porque se você quiser vencer o pecado de verdade, você vai precisar parar de gastar tempo no celular e gastar tempo na Bíblia. Você vai precisar gastar o tempo que você passa 1 hora no seu celular lendo a palavra. Você precisa começar a decorar versículos. Você precisa começar a recitar esses versículos. Você precisa começar a orar todos os dias. Você precisa começar a jejuar semanalmente. Mostrar quem comanda a sua vida, que quem comanda ela é o seu espírito. Você precisa começar a escutar mensagens ao longo do seu dia. Escutar louvores. Você precisa ter perto de você pessoas que conversem sobre Jesus contigo. Você precisa pelo menos congregar, ir para a igreja 3 vezes na semana, participar de um pequeno grupo, ir aos cultos dominicais. Você precisa olhar para a sua rotina e ver como você pode envolver oração, como você pode envolver adoração, como você pode envolver leitura bíblica, jejum e se tornar uma pessoa mais satisfeita em Deus e finalmente vencer os seus pecados. Então eu te respondo, santidade não te leva para o céu, mas ela é evidência de quem vai para o céu. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, comenta aqui embaixo, isso ajuda muito, o que você achou desse vídeo e claro, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Fui!